Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Cláudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste quarto trimestre de 2022, lição dos adultos, que está trabalhando dentro do livro do profeta Ezequiel e que tem como pano de fundo escatologia bíblica. Nós temos no nosso trimestre o tema A Justiça Divina e o subtema A Preparação do Povo de Deus para os Últimos Dias no livro de Ezequiel. Nós estamos diante da lição de número 6 e o tema da semana é a Justiça de Deus. O tema do trimestre é a Justiça Divina e o tema da semana é a Justiça de Deus. E nós começamos uma análise desde a segunda-feira, este é o nosso terceiro vídeo. Você já tem mais 2 para trás e Deus, se Deus nos der a oportunidade, terá mais 3 para frente. Assista todos, porque o irmão Daniel está colocando para facilitar, todos com a mesma capa. Então, ao você ver um, você vai logo identificar os outros 5. Assista todos. E aproveito para te convidar a se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir, comentar. Fique à vontade, tá bom? Nós estamos na semana tratando sobre a justiça divina e especialmente os agentes da justiça divina. A justiça divina ela é feita segundo a vontade de Deus, isso é lógico, e Deus usa agentes. Quem são os agentes da justiça divina? Nós vimos ontem que os animais selvagens são agentes da justiça divina, inclusive nós estudamos sobre a expressão o Senhor dos Exércitos, que Ageu, Zacarias e Malaquias, profetas pós-exílicos, só chamavam assim o Senhor. Antigamente, por não compreenderem a essência do que seja o Deus Israel, ele era chamado de Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Xamã, mas é uma forma fragmentada de se conhecer a Deus. À medida que Deus foi se mostrando maior, abrindo o mar, fazendo água sair de uma pedra, escurecendo, parando o sol, mandando coluna de fogo e etc., o povo percebeu que Deus tem outros exércitos, que Deus é Senhor de muito mais coisa, que domina sobre tudo. E eis a expressão do Salmo 46, verso 7, o Senhor dos Exércitos, que também é copiada por outros salmistas e especialmente pelos profetas pós-exílicos já citados, Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós vamos na leitura de hoje, quarta-feira, ler em Jeremias 24, versículo 10, e nós vamos estudar sobre a seguinte epígrafe: espada, fome e peste são agentes da ira divina. Deus irado age contra o povo, ou seja, se transforma num dos agentes ou em alguns dos agentes que Deus utiliza para aplicar a sua justiça. Nós vamos fazer leitura aqui na Bíblia de estudo Mateu Henry, na versão Revista Almeida e Corrigida, Bíblia da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, que diz assim em Jeremias 24, no versículo de número 10. E enviarei entre eles a espada. Deus está dizendo ao povo que está insatisfeito com suas obras que eles vêm praticando desde quando entrou em Canaã, porque não guardaram os anos sabáticos, e quando o reino foi dividido, introduziram a idolatria, e como se isso não bastasse, praticaram todos os atos que as nações vizinhas praticavam, que Deus não concorda. Nós já estudamos algumas semanas atrás que o grande problema estava no coração deles, lá no templo. As abominações estavam dentro do próprio templo, nós vimos sobre isso. Deus agora está dizendo por Jeremias, que é contemporâneo de Ezequiel, que enviará a espada, enviará a fome, versículo 10 do capítulo 24, e a peste, até que se consumam de sobre a terra, que dei, diz o Senhor, que dei a eles e a seus pais. A nossa reflexão hoje será curta, mas o objetivo da nossa reflexão é conscientizar você de que Deus é juiz e é justo juiz, e não há quem impeça ele de realizar o seu juízo. A primeira coisa que você deve saber é que a nossa vida só está em nós
pela vontade de Deus. Se não for a vontade de Deus, nós não temos vida em nós. E um detalhe, todos nós haveremos de prestar contas da nossa vida, daquele quinhão que foi entregue em nossas mãos para que nós o administremos, daquele galardão. Aqui está, administre isso aqui, depois eu vou chamar você para prestar contas. E nesse contexto nós precisamos entender que Deus domina sobre tudo. Nós só temos o ar porque Deus quer nos dar, nós só temos o sol porque Deus quer nos dar, nós só temos a água porque Deus quer nos dar, nós só temos terra, vento, chuva, tudo que nos rodeia porque Deus quer nos dar. Nós em nós mesmos não dominamos nada disso. E tudo isso que eu citei faz parte dos agentes de Deus para a punição. Como diz aqui, são agentes da ira divina. Se você acha que não, vamos lá atrás quando Josué precisava vencer aquela batalha. A coisa mais inusitada da vida aconteceu. Porque para Josué vencer a batalha, o dia teria que permanecer dia. E todos sabemos que depois das 18 horas, das 6 horas da tarde, o dia encerra e começa o ciclo da noite. E Josué foi pedir a Deus algo assim, além do limite. Senhor, eu preciso que tenha dia, que seja dia, ou os inimigos vão nos vencer. Eles têm estratégias para agir durante a noite, nós não temos. Senhor, preserva o dia. E diz-nos que o sol, quando chegou numa certa altura, o sol parou. E o sol não se deteve mais, até que o período necessário se cumprisse. Aí alguém pode vir dizer, não, mas foi um erro ali, porque na realidade é a Terra quem gira. Se você bem observar, o Sol gira em torno de si mesmo e ele leva junto consigo o sistema solar. Uma medida que o Sol parou, o sistema solar todo parou. Senão teria uma grande desordem. Se a Lua continuasse girando e os outros planetas, daqui a pouco nós teríamos desordem nas marés e aquela coisa toda. Mas não interessa, o Sol parou. Você quer algo maior? O povo atravessar no meio do deserto, no meio do mar, do oceano. E o povo passou. Moisés tocou nas águas, as águas se abriram e o povo passou. Isto para mostrar para você que Deus domina sobre a terra. Quando Coré, Datã, Abirão e On se levantaram contra Moisés, o Senhor determinou que o povo se afastasse das tendas deles. E o povo afastou-se das tendas deles. E a terra abriu a sua boca e os engoliu. As tendas deles da terra fendeu, abriu. As tendas deles caíram ali e a terra fechou novamente. Deus é agente de punição. Deus tem toda a natureza sob o seu comando. Deus mandou o dilúvio e assim por diante. Isso para provar que Deus é o Senhor de toda a terra. Ele vai agir com justiça. E ele age com justiça justamente depois de ter avisado por seus servos, os profetas. Falamos dos falsos profetas, mas elogiamos os profetas verdadeiros, aqueles que falam segundo a vontade de Deus, e deixamos um aviso para quem não acredita no que Deus pode fazer, é que a ira dele chegará para todos. Que Deus nos guarde e que nós não venhamos sofrer a ira de Deus, que nós não caiamos na besteira de acreditar que nada poderá acontecer conosco. Às vezes, as situações ao nosso redor são culpa das nossas próprias ações, porque Deus nos deu a oportunidade de estarmos na sua presença, de buscarmos a sua face. Que Deus abençoe a todos e amanhã, sendo sua vontade, querendo Deus, ainda dentro do livro do profeta Jeremias, nós falaremos sobre a trilogia da morte. A trilogia da morte, espada e fome. Deus aqui utilizou guerra, na leitura de hoje, Deus utilizou fome e Deus utilizou doenças incuráveis. Qualquer semelhança não é mera coincidência, porque é assim que diz-nos a palavra de Deus. Então, se Deus tem a terra como os animais selvagens da terra como seus agentes, Deus tem também guerra, Deus tem também fome e Deus tem também pestes. O grande problema é que quando a gente está na bonança, a gente pensa que isso nunca vai acontecer.
E se você acordar um pouquinho, de uma hora para outra isso pode acontecer. Por exemplo, se houver uma guerra, imediatamente uma guerra, dentro de 15 dias já está se passando por falta de comida, fome. E se passar por fome, vem morte. E as doenças não tendo remédio, as pestes vão proliferar e vem morte. Veja um vídeo que nós temos aí, eu e o Maciel, sobre o que vem depois do arrebatamento da igreja, as catástrofes que ocorrerão. Sendo assim, vamos agir hoje, vamos hoje estar na presença do Senhor, para que Ele se compadeça de nós e não traga sobre nós pestes, espada e fome, ou como está no texto, fome, espada e peste. Espada, fome e peste. E amanhã nós falaremos sobre os mesmos, morte, espada e fome, morte, espada e fome, morte, espada, fome e peste. Envolvem destruição e diáspora. Nós vamos ver isso amanhã. Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal que o melhor está por vir. Pai do Senhor.